E o Superior Tribunal de Justiça aprovou hoje o pedido da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra a pena de 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo aqui no Brasil. O placar foi de 9 votos a 2. Os do STJ também decidiram, por maioria, que o cumprimento da pena de Robinho deve ser imediato e em regime fechado. Agora, o pedido de cumprimento será enviado para a Justiça Federal de Santos, que vai executar a ordem, o que provavelmente não deve acontecer hoje. A defesa de Robinho tem o direito de pedir um habeas corpus em caso de ordem de prisão. Além disso, os advogados também podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O primeiro passo, provavelmente, o embargo de declaração. Temos que ver agora o teor do acordo, né? E depois o recurso extraordinário ao Supremo. E, claro, também o habeas corpus pela determinação imediata da execução da prisão. O crime de Robinho aconteceu em 2013 na Itália. Ele e mais 5 amigos foram denunciados por estupro por uma mulher albanesa. Até hoje, apenas Robinho e um amigo dele foram condenados. Após o processo no país europeu se encerrar em 2022, Robinho foi condenado na terceira e última instância da justiça italiana a 9 anos de prisão. Mas ele nunca foi preso por já estar no Brasil, que não extradita os cidadãos. Sendo assim, a Itália pediu para que a justiça brasileira julgasse a possibilidade do ex-jogador cumprir a pena por aqui. Para a gente entender melhor os casos dos ex-jogadores Robinho e Daniel Alves, a gente recebe agora Eduardo Maurício, presidente da Comissão Estadual de Direito Penal Internacional da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Ele também é mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Eduardo, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente com o caso Robinho. Decisão, então, homologada pelo STJ e eles definiram também que é para valer a partir de agora. Dito isso, quando que, então, Robinho pode ser preso? A partir da manhã, se chegar a decisão lá em Santos, agentes da Polícia Federal, Polícia Civil, que seja, queria que você explicasse para a gente, já podem efetuar a prisão de Robinho? Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar me manifestando aqui no Jornal Record News. Respondendo a sua pergunta, de fato, diante da imediata ordem de prisão por parte do STJ em detrimento do Robinho, a qualquer momento o mandado de prisão pode ser cumprido por parte da Justiça Federal, no qual, eventualmente, policiais da Polícia Federal irão comparecer na residência do Robinho e cumprir o mandado de prisão. Lembrando que o Robinho faz jus aí apresentar embargo de declaração, eventual omissão, contradição ou obscuridade da decisão do STJ, e com certeza no mérito irá apresentar um recurso extraordinário ao STF, e também acredito que a defesa irá impetrar um habeas corpus, alegando aí uma coação ilegal e um constrangimento legal, visando afastar o cumprimento da prisão imediata determinada pelo STJ. A defesa dele também contestou ali o processo penal italiano, dizendo que foram considerados ali procedimentos ilegais, pedindo a anulação dessa decisão e pedindo que ele fosse processado aqui no Brasil. O que isso mudaria no caso Robinho? De fato, eu vejo que do ponto de vista técnico, o Robinho ele foi assistido por um advogado devidamente constituído na Itália. O judiciário que determinou a condenação do Robinho na pena fixada é o judiciário competente pelo caso. O Robinho teve direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal. Então, de fato, hoje no STJ, que houve hoje a decisão favorável ao reconhecimento da sentença estrangeira, eu vejo que o STF também adotará a mesma postura, não adentrará ao mérito se o Robinho é culpado ou não. Hoje são verificados apenas os requisitos de admissibilidade para verificação da possibilidade ou não do reconhecimento da sentença estrangeira italiana para ser cumprida em solo brasileiro. Maurício, Eduardo, fica uma dúvida, imagino que para as pessoas que estão acompanhando isso, a pena foi lá na Itália. Ele vai cumprir aqui no Brasil. Ele terá, digamos, os benefícios que presos podem ter aqui no Brasil? Cito um exemplo, bom comportamento e aí conseguir responder ou entrar com pedido para responder no semiaberto. Essas coisas, ele terá direito, como um preso
que respondeu um processo aqui no Brasil? Ou isso vai depender da decisão da justiça italiana? Como é que funciona isso agora? De fato, o Robinho ele foi condenado numa pena pelo crime de agressão sexual na Itália. E essa pena, a dosimetria da pena será analisada após o trânsito em julgado pela vara de execução penal da comarca de Santos, no qual, obviamente, será analisado a dosimetria da pena e também a forma de cumprimento, se vai ser no regime fechado. Hoje o STJ determinou, em virtude dos anos de condenação, que a pena seja cumprida inicialmente no regime fechado, principalmente também pela analogia do crime de estupro de vulnerável, no qual a pena é de 8 a 15 anos no Código Penal brasileiro. E, obviamente, eu vejo que a pena aplicada ao Robinho e a dosimetria, como será cumprido, as exigências para a regressão ou progressão de regime e eventuais benefícios deverão ser analisados aqui pela Justiça brasileira. Agora, já entrando também no caso Daniel Alves, quais as diferenças e semelhanças entre esses dois casos? Estamos falando aí de dois jogadores brasileiros muito famosos. Chama a atenção o caso do Robinho ter acontecido lá em 2013, o de Daniel Alves aconteceu em 2022. O que muda ao longo do curso desses dois casos? A justiça espanhola agiu mais rapidamente? Na verdade, a diferença desse caso é que o Robinho ele já estava no Brasil quando foi condenado, em virtude de ele ser um cidadão brasileiro, um brasileiro nato. Obviamente, a Constituição Federal veda a extradição do Robinho para a Itália e isso culminou uma demora do andamento processual na Itália, do que é explicado em comparação ao caso do Daniel Alves, porque o Daniel Alves foi preso já na Espanha e colocado à disposição da Justiça para responder, o que teve uma celeridade muito maior do que o caso do Brasil. Obviamente que a questão do Daniel Alves e do Robinho envolvem jogadores de futebol, mas são situações diferentes, embora os crimes sejam muito semelhantes nos três países, tanto na Itália, quanto na Espanha, quanto no Brasil, mas obviamente são situações diferentes e que têm explicação óbvia quanto à celeridade processual e o cumprimento da pena em um regime fechado por parte do Robinho, que pode se culminar, e uma prisão preventiva que está sendo cumprida pelo Daniel Alves hoje. Eduardo, falando do caso do Daniel Alves, ele então terá agora o direito de esperar o trânsito em julgado em liberdade. Muito se fala sobre, ou se aventava a possibilidade de uma fuga. Eu lembro que até um ex-companheiro de cela dele citou que esse era o plano. Obviamente que isso foi uma fala de um ex-detento sobre Daniel Alves. Isso não foi confirmado. Mas o fato de hoje o Brasil ter condenado o Robinho a cumprir a pena, o STJ ter decidido a cumprir a pena, uma fuga do Daniel Alves para o Brasil poderia resultar também na prisão de Daniel Alves aqui no Brasil? Porque se ele vai para outro país, consequentemente, se ele é pego, ele é extraditado para a Espanha, não? Eu acho muito difícil prosperar aí a fuga por parte do Daniel Alves, primeiro porque ele teve a concessão de uma liberdade provisória em um contexto que, de fato, foi uma vitória muito grande, tecnicamente, para a defesa, tendo em vista ele ter sido condenado numa pena de 4 anos e 6 meses e com um cumprimento em prisão preventiva de um quarto dessa pena, ele teve o benefício à liberdade provisória, justamente por se verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, enquanto ainda os recursos não transitaram em julgados e ele é presumido inocente pela Constituição Federal Espanhola. Agora, eu vejo que, de fato, o Daniel Alves pode recorrer também no prazo de 3 dias para o Supremo Tribunal da Catalunha para baixar o valor e, de outro lado, também o Ministério Público poderá apresentar esse recurso em 3 dias para que a liberdade provisória seja reconsiderada e o Daniel Alves seja mantido preso preventivamente. Mas o fato
O Daniel Alves, com certeza, acredito que não irá arriscar proceder numa fuga, porque a liberdade provisória pode ser revogada se forem descumprida qualquer uma das medidas cautelares diversas aplicadas no caso em concreto. Ele deverá comparecer semanalmente para assinatura na Justiça Espanhola, não poderá se ausentar da Espanha, entregará os passaportes, depositará uma quantia significativa em juízo, tudo isso para afastar o perigo da fuga e também para garantir aí o devido processo legal e, sobretudo, a boa tramitação da instrução processual que ainda se encontra em sede recursal. Nós conversamos com o advogado Eduardo Maurício. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até mais. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite.